Sempre fui um homem cético. Minha família nunca foi muito religiosa e cresci sem frequentar igrejas ou participar de rituais de fé. Mas isso mudou drasticamente após os eventos que estou prestes a relatar. Minha vida era comum, sem grandes surpresas. Trabalhava em uma empresa de médio porte e morava sozinho desde que meus pais faleceram em um acidente de carro. Foi num dia qualquer que uma senhora bateu à minha porta. Ela parecia idosa, mas seus olhos tinham um brilho inquietante. Ela estendeu a mão enrugada e me entregou um panfleto. Você precisa procurar a verdade, ela disse com um tom solene. Antes que seja tarde demais. Olhei para o papel. Era um convite para a Igreja da Redenção Divina. Havia um endereço e uma lista de regras. No início, achei engraçado que uma igreja precisasse de regras tão específicas. Mas, conforme fui lendo, um desconforto começou a crescer dentro de mim. Regra número 1. Antes de entrar na igreja, lave bem as mãos na pia do pátio. A água é benta e purificará sua alma antes da cerimônia. Regra número 2. Sempre sente-se nos bancos do meio. Nunca nos da frente ou do fundo. Os da frente são reservados, e os do fundo, bom, ninguém quer sentar lá. Regra número 3. O sermão começa pontualmente às 19 horas. Se você chegar atrasado, não entre. Espere do lado de fora até o término da cerimônia. Regra número 4. Durante a missa, evite olhar diretamente para a cúpula da igreja. Coisas podem estar observando de volta. Regra número 5. Você verá muitas pessoas sorrindo, mas preste atenção. Se notar que um fiel está sorrindo sem piscar por mais de um minuto, olhe para baixo e reze até que pare. Regra número 6. Se o padre interromper o sermão abruptamente e olhar para a porta, abaixe a cabeça e não se mova até que ele recomece a falar. Regra número 7. Às vezes, durante a missa, uma criança pode sentar ao seu lado. Não olhe para ela, sob nenhuma circunstância. Responda se ela falar com você. Regra número 8. Caso veja uma mulher vestida de branco chorando nos fundos da igreja, ignore-a. Se ela se aproximar, finja que não a vê. Regra número 9. Após a missa, haverá um momento de silêncio. Se escutar alguém sussurrando seu nome, saia imediatamente sem olhar para trás. Regra número 10. Nunca toque no sino da igreja. Ele não foi feito para ser tocado por mãos humanas. Regra número 11. Se algum fiel lhe entregar uma vela preta ao final da missa, recuse educadamente e saia sem dizer nada. Regra número 12. Nunca fale sobre as regras para ninguém que ainda não tenha frequentado a igreja. Isso pode condená-lo. Regra número 13. Caso perceba que a porta de entrada desapareceu antes de você sair, vá até o altar e reze. A porta só voltará quando for seguro sair. Regra número 14. O bispo da igreja pode se apresentar a você em algum momento. Se isso acontecer, ouça-o com atenção, mas nunca aceite um convite para visitá-lo depois do culto. Regra número 15. Se quebrar qualquer uma dessas regras, peça perdão imediatamente e ore sem parar até sentir que algo mudou. Terminei de ler o panfleto com um frio na espinha. Por algum motivo, senti que já conhecia aquele lugar. O endereço era o mesmo da igreja que minha família costumava frequentar quando eu era criança. Apertei o panfleto nas mãos, hesitante. A última vez que estive naquele lugar foi no enterro do meu tio, há muitos anos. Algo me dizia que eu precisava ir, mas a razão lutava contra esse instinto. E então, na sexta-feira seguinte, me vi parado diante da Igreja da Redenção Divina. Eu deveria ter virado as costas naquele instante. Eu deveria ter jogado aquele panfleto no lixo. Mas não fiz isso. Com um suspiro profundo, molhei as mãos na pia de pedra ao lado da entrada e empurrei a grande porta de madeira. A missa já ia começar. A igreja estava silenciosa. As velas iluminavam fracamente o altar, projetando sombras nas paredes e tetos altos. Caminhei até um dos bancos do meio e me sentei. Aos poucos, os fiéis foram chegando, tomando seus lugares sem dizer uma palavra. Todos pareciam estranhamente calmos, como se soubessem algo que eu não sabia.
O padre entrou pelo corredor principal e subiu ao altar. Ele era alto, magro e tinha olhos profundos que pareciam enxergar dentro da alma de cada um. A missa começou de maneira tradicional, mas eu não conseguia relaxar. Algo parecia errado, como se uma presença invisível estivesse ali conosco. Durante o sermão, percebi algo perturbador. No canto da igreja, um homem vestindo roupas elegantes e rasgadas olhava para mim. Ele não se movia, apenas observava. Lembrei-me da regra número 7. Desviei o olhar imediatamente e tentei me concentrar nas palavras do padre. Foi então que ele parou de falar e olhou fixamente para a porta. Todos os fiéis abaixaram a cabeça e permaneceram imóveis. Meu coração disparou. Senti uma presença gelada atrás de mim, mas não me atrevi a olhar. Fechei os olhos e esperei. Após alguns minutos, o padre recomeçou a pregação e a sensação desapareceu. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos. Eu precisava sair dali. Quando a missa terminou, permaneci sentado, esperando que todos saíssem antes de mim. Porém, uma das fiéis se aproximou e estendeu uma vela preta. "Isso é para você", disse ela com um sorriso que não parecia natural. Recusei educadamente e saí da igreja o mais rápido que pude. Quando cheguei à rua, senti um alívio imenso, mas também sabia que algo havia mudado dentro de mim. Aquela noite não era o fim. Era apenas o começo. Nos dias seguintes, pesadelos me atormentaram. Via o padre observando-me da porta do meu quarto. Sussurros ecoavam pela minha casa, e o homem elegante das roupas rasgadas aparecia em cada canto da minha visão periférica. Então, um dia, o panfleto reapareceu em minha mesa. Mas agora, havia uma nova regra escrita à mão na parte inferior. Regra número 16. Se você leu isso, já é tarde demais. Volte à igreja. O padre quer falar com você. Eu sabia que não tinha escolha. Precisava voltar. Mas desta vez, não seria um simples espectador. Algo me dizia que minha alma estava em jogo.